Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Inventando História. E aí, você sabe o que Dom Pedro II, o último imperador do Brasil, tem a ver com a Alemanha? Não? Então é depois da vinheta. Vamos lá! Muito bem, então, pessoal, voltamos para o vídeo de hoje. Mas antes, claro, aquele pedido amigo meu e do Thiago para você. Vai lá, se inscreve no canal, curta esse vídeo e o mais importante, compartilhe com seus contatos. Isso é importantíssimo que a gente continue crescendo aqui no algoritmo, no famoso algoritmo do YouTube. Mas vamos ao que interessa. Pessoal, Dom Pedro II seguramente é um dos personagens históricos do Brasil talvez mais discutidos, tanto elogiosamente quanto criticamente. Há críticas que devem ser feitas sim à figura de Dom Pedro II e sobretudo do seu reinado, como também há sim coisas que se devem destacar, exaltar desse mesmo reinado, obviamente. É aquela história, até eu sempre falo, que a história não é um filme de Hollywood, pessoal, onde os bandidos e mocinhos são bem delimitados. A história é feita de sujeitos históricos que devem ser analisados de um viés mais crítico, tanto para destacar aquilo que de fato foi interessante, quanto para denunciar aquilo que eventualmente foi desastroso. Mas o fato é que Dom Pedro II, pessoal, era visto na época dele, por exemplo, como imperador brasileiro, como quase que um mecenas, ou seja, um patrocinador das artes. É sabido que Dom Pedro II tinha, assim, uma veia intelectual bastante apurada, amava profundamente as artes e as ciências, era fluente em diferentes idiomas, tanto idiomas vivos como idiomas já fora de uso, conhecia muito bem essa questão toda e se interessava fortemente, veja você, pela música. Bom, para você ter uma ideia, um dos autores que Dom Pedro II ajudou a financiar e que se tornou inclusive um dos maiores autores brasileiros foi o maestro campineiro Antônio Carlos Gomes. Aliás, eu vou deixar aqui para vocês a indicação lá, vai no nosso podcast, hein? O Pode Perguntar na Deezer, Spotify, Apple Podcast, por aí vai, procura lá, Pode, P-O-D, Perguntar, que tem um episódio sobre o Carlos Gomes que você vai gostar de assistir, de ouvir, aliás, Mas veja só, o fato é que além de financiar Carlos Gomes, Dom Pedro II tinha uma predileção muito grande pela ópera alemã, pela escola germânica de música. Aliás, ele queria que Carlos Gomes estudasse esse estilo musical, mas o maestro campineiro optou pelo estilo de Giuseppe Verdi, ou seja, o estilo italiano. Mas voltando aqui à questão alemã, pessoal, Dom Pedro II, então, era um entusiasta das óperas wagnerianas, ligadas, então, ao famoso compositor do romantismo alemão, Richard Wagner. Wagner é um dos maiores monstros, no sentido positivo da expressão, da ópera alemã. Para você ter uma ideia, ele fez boa parte do seu conjunto musical baseada nas histórias da mitologia nórdica germânica. Isso, inclusive, Wagner faz tudo dentro de um contexto de formação de um orgulho nacional alemão que seria fundamental, inclusive, para a unificação do Império Alemão lá pelos idos de 1871. Então, Wagner, além de ser um artista alemão, acabou sendo também alguém importantíssimo na formação de um espírito alemão dentro do processo de unificação. E aí, olha que interessante. Wagner tinha uma atividade política bastante efervescente. Ele se envolveu em diferentes distúrbios dentro da Alemanha antes da unificação, já lutando pela formação do país. Um desses distúrbios foi a revolta ou revolução de Dresden. E aí, por conta dessa revolta ter sido debelada, acabaram com a revolta de Dresden, o Wagner teve que fugir, ficou em maus lençóis, ficou em dificuldade financeira e por aí vai. E nesse momento, Dom Pedro II, veja você, teria convidado Richard Wagner, o mais importante compositor da ópera alemã, a que viesse trabalhar no Brasil. Só que Richard Wagner acabou não vindo, porque na hora H ele acaba sendo financiado por um milionário alemão chamado Otto Wesendonck. Mas, diante do imperial convite brasileiro, teria Richard Wagner enviado para Dom Pedro II partituras originais de algumas de suas obras. Claro, ainda há muito um debate se de fato essas partituras chegaram ou não. Ainda carece de fontes. Diferentes bibliografias se digladiam, disputam essa narrativa. Mas o fato é que houve, sim, havia sim uma correspondência, havia sim uma troca de mensagens entre o imperador brasileiro e o compositor
alemão. O fato é que, apesar de tudo isso, Wagner tinha um grande sonho, um grande projeto, aliás, um projeto musical e arquitetônico, que era a construção de um teatro de ópera totalmente voltado, pensado no detalhe para o corpo de óperas de Richard Wagner. Era o chamado Festspielhaus de Bayreuth, que é uma cidade lá da Alemanha. E aí, veja você, vários foram os mecenas que colaboraram, obviamente, com a construção aí do Festspielhaus, com grande destaque ao rei Ludwig da Baviera, dentro já do Império Alemão, né? E só que teve um desses mecenas, um desses patrocinadores que vão ajudar a construir o mais importante teatro de ópera da Alemanha, e seguramente um dos mais importantes do mundo, foi ninguém menos que o nosso último imperador, Dom Pedro II. Sim, eu acabo de lhe dizer que o mais importante teatro de ópera da Alemanha, um dos maiores do mundo, foi também financiado com dinheiro brasileiro lá do Segundo Reinado. Dom Pedro II teria ajudado financeiramente Richard Wagner a construir. Tanto que, por conta disso, Dom Pedro II, inclusive, esteve na estreia do Festspielhaus, quando Wagner colocou lá a sua maior obra, que é o Ciclo do Anel dos Nibelungos, né, formado aí por 4 gigantescas óperas baseadas aí na mitologia nórdica germânica, né? E Dom Pedro II estava lá. Aliás, pelo que se sabe, pessoal, Dom Pedro II, isso tem muito forte dentro da narrativa em torno dele, que era alguém que era um monarca, mas sempre que podia fazer questão de não se vestir como um monarca, não colocava aquele traje majestático, era muito raro, né? Só que, por exemplo, ele chegou lá na Alemanha sem fazer qualquer tipo de alarde. Chegou literalmente, como se diz, low profile, né? E aí, veja você, ele acabou nem sendo hospedado no Palácio Ludwig, aonde estavam lá as autoridades. Ele acabou sendo hospedado num hotel na cidade, cara, um bom hotel, obviamente, né? E aliás, reza uma das lendas que pouco antes de preencher a ficha e preencher o campo de ocupação que ele fazia na vida, diz que ele titubeou, né? Ele ficou um pouquinho receoso, mas colocou imperador. Imagina você preenchendo a tua ficha de cadastro no hotel e coloca assim, profissão, imperador, coisa pouca, né? Mas o fato é que Dom Pedro II, ele vai ser um dos monarcas presentes na estreia do teatro de Richard Wagner. O outro monarca de país independente, atenção, o outro monarca de país independente foi ninguém menos que o imperador da Alemanha, o Kaiser Guilherme I. O outro foi o brasileiro. Aí, claro, haviam outros monarcas dos estados alemães que ainda existiam, como, por exemplo, o rei Ludwig da Baviera, né? Mas o fato é que Dom Pedro II esteve em contato com esse povo todo lá na Alemanha. E, aliás, outros que estiveram presentes a essa estreia estavam, por exemplo, Franz Liszt, que era sogro de Richard Wagner e um dos maiores compositores da época. Aliás, reza a lenda que Liszt teria feito um concerto ao piano em homenagem ao imperador brasileiro. Também estava lá Leon Tolstói, o famoso autor da literatura russa. Estava lá, por exemplo, olha só o grau da presença, pessoal, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, e aí entra uma outra lenda na história, porque há uma lenda que afirma que Nietzsche e Dom Pedro II teriam se encontrado, teriam conversado longamente, mas não tem a comprovação, porque também existem bibliografias que dizem que esse possível encontro é muito mais mito do que história, mas o fato é que, indiscutivelmente, todo esse povo estava lá no mesmo ambiente, naqueles mesmos dias, durante o festival, né, do Festspielhaus lá em Bayreuth. Quer dizer, olha que fantástico. De repente eu tenho um imperador brasileiro, ok, financiando um teatro de ópera lá na Europa, o mais importante da Alemanha, né, comungando do mesmo ambiente que outras figuras importantíssimas do período, e muita gente nem sonha com isso. Né, como você fala, né, Dom Pedro II, ele tinha essa coisa muito do mecenas com as artes, né? Aliás, é aquela coisa muito, alguns dão muita risada desse termo, o bolsinho imperial, que era de fato o bolsinho imperial. Quer dizer, ele próprio financiava com o dinheiro da coroa diferentes artistas, tanto no campo das artes plásticas, artes literárias e, claro, também da arte musical. Mas é uma daquelas histórias fabulosas. Imagine lá Dom Pedro II ouvindo a cavalgada das valquírias. Pam pam param pam 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 param pam 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 param pam. Quer dizer, imagine essa cena. Beleza, queridos? Espero que tenha curtido essa história
Brasil-Alemanha, que você ouviu e assistiu hoje aqui no nosso canal. E já sabe, né? Fica aqui, se inscreve, curte, compartilha e um forte abraço. Que a força esteja com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.